vocês alguns detalhes. A roda, jogo de roda aro 19, que é opcional daquele pacote Black Accent, e mostrar um pouquinho da vida a bordo. Não tem luxo nenhum, na verdade, comparando aqui com os carros americanos, é bem o padrão hoje, mas ele tem, né, o botão de partida rápida. Eu pedi o monitor maior, então ele vem com Android Auto e Apple CarPlay, e isso faz bastante diferença. É um display, acho que é 10 polegadas, é grande, não é obviamente comparável ao Tesla e novos displays dos carros elétricos, mas é legal. Esse carro é legal que ele veio com essa etiquetinha aqui dos 50 anos, né, edição especial de 50 anos do Mustang, 2020 esse carro. Ele vem também, quando você pede esse sistema Sync, eu acho que é o pacote 101, ele vem com não só o Start-Stop, mas ele vem com esses botões tipo aviação, né, que na verdade você controla aqui os modos de... Você desliga o controle de tração, ou você controla os modos de direção, né? Eu deixo no conforto, porque para a cidade ele já é um pouquinho mais pesado, e os modos de condução, né? Sport, Sport Plus, Track, Drag e Snow. Então, mas é um carro, ele americano, obviamente tem os porta-copos. Este aqui está equipado com câmbio de 10 marchas, que me ajuda a economizar um pouquinho de combustível. Ele tem nicho nas portas, de espaço razoável. Ele tem, vem com esse porta-treco aqui, central, que cabe bastante coisa e dá para espalhar, né? Tem um porta-luvas de tamanho razoável, desculpem a bagunça. Mas, então você consegue aqui colocar grande parte das suas coisas para o dia a dia. E questão de equipamentos, é o que eu falei, é o básico. Tem alguns opcionais, ele vem com um piloto automático, e esse meu ele ainda está com painel normal analógico, não é o painel digital. Ele vem com sistema de som premium, são 10 alto-falantes espalhados, inclusive o acabamento eu acho bem razoável, não acho bonito esse acabamento na coluna, esses falantes redondos, mas é um carro que me agrada, né? O acabamento da porta razoavelmente simples, bastante plástico duro por todo o carro. Aqui ele tem algo imitando uma costura, não é uma costura, é de macio toque, mas só essa parte superior. O restante ele também acaba tendo bastante plástico duro. É um acabamento interessante, que é cor, mas não, sinceramente, não nada comparado a padrões de BMW e tudo mais, né? Como eu falo, você leva o que você paga. Eu esqueci de mostrar, esse carro ele vem com o banco elétrico. Eu acho bem legal isso, vem nos modelos quase de série. Dá para se perceber que é um espaço bem razoável, ele não tem banco de couro, eu gosto desse banco de tecido dele. Ele vem com essa alça para passar o cinto, para facilitar, porque senão o cinto fica lá atrás. Mas como esse é um carro realmente 2x2, esse é o espaço traseiro, né? Então não é espaço para realmente se levar ninguém que você gosta. Em contrapartida, vou mostrar um pouco o porta-mala para vocês. Ele é um porta-mala grande. O problema é esse vão de abertura limitado. E ainda assim, né, com esse porta-mala você tem a opção de rebater o banco, o que te dá bastante espaço. O problema realmente é para colocar uma bicicleta, alguma coisa, você não consegue pelo vão lá atrás. Mas é um carro que me atende super bem para as necessidades de transporte diários, viagens e tudo mais. Feliz com a escolha.
vocês não conseguem ver, depois eu mostro um pouquinho o lado de fora aqui do carro, mas é uma dirigibilidade totalmente adequada. Não sinto algumas coisas que eu poderia sentir, então não sinto dificuldade com a altura do carro, não raspa embaixo, pelo menos pelos padrões de ruas aqui dos Estados Unidos. Não tenho dificuldade com o tamanho, é um carro grande, é um carro largo, é um carro longo, mas aqui as ruas e as avenidas são apropriadas para isso, né? Lembrando que grande parte dos americanos eles acabam tendo SUV e picape, então o Mustang acaba sendo razoavelmente pequeno comparado a esses carros, mas e questão de conforto, é um carro bastante confortável. Para ser sincero, quando eu retorno de viagem eu sinto um pouquinho de diferença. Geralmente quando eu viajo eu alugo o carro, geralmente eles me dão algum SUV, Nissan, Honda, Toyota, nada luxuoso. Aqui na verdade é muito comum, eles te dão até upgrade para Santa Fe, da Hyundai. Então quando eu pego esses carros, até Corolla, Camry, Sentra, e volto para o Mustang, eu sinto ele, que é o propósito do carro, um pouquinho mais durinho, né? Um pouquinho mais, ele é mais pesado, ele é mais baixo. Então nesse sentido, obviamente você tem só duas portas, eu 95% dos casos estou sempre andando sozinho, então não me incomoda. Ainda não estou com problema de mobilidade, de idade, então ainda é questão de entrar e sair, o carro ser um pouco mais baixo não é nenhum problema. E ele me atende bem, o porta-malas dele é adequado, espaço interno, né? Vocês podem ver, espaço para dois, aqui os bancos estão bem para trás, mas é espaço para dois. Ele é um 2+2, mas eu não ousaria colocar ninguém que eu goste no banco traseiro. Já levei, talvez conto nos dedos de uma mão quantas vezes levei alguém no banco de trás, para alguma coisa rápida, quando necessário, dá para fazer, né? Não recomendo, obviamente, para uma viagem, alguma coisa, mas se precisar levar alguém na cidade, surgir alguém no meio do caminho, é melhor do que ter nesse sentido ele é mais prático do que um esportivo de 2 lugares. Mas para 2 pessoas no banco da frente ele é super agradável. Eu já estive aqui com minha mãe aqui. Minha mãe tem mais de 70 anos, na Flórida, me visitando. Era o carro que a gente usava para ir para os lugares aqui, e adequado, assim, ela talvez para entrar e sair não fosse a melhor opção, mas no geral era um carro que foi um carro que se mostrou bastante cômodo para isso também. Porta-malas, tamanho bom, acesso nem tanto, né? Então talvez aí seja um ponto de atenção. O acesso ao porta-malas, o ângulo de abertura te restringe um pouco, no sentido, não consigo, por exemplo, colocar a minha bicicleta dentro do carro, mesmo rebaixando os bancos traseiros. Mas para viagem, 2 pessoas, 3 pessoas, buscar pessoal no aeroporto com 2 malas grandes, você consegue rebaixar o banco, colocar alguma mala no banco traseiro, é super adequado. Então, conforto em termos de... Aqui também a gente não tem buraco na rua, né? Mas às vezes já peguei estrada de terra batida com ele. Pode parecer aí uma heresia, mas eu fiz isso. Estava perto de Orlando, numa região de floresta de Ocala. Dirigi um pouquinho off-road, obviamente leve, super, não senti nada, não é alguma coisa, não é uma carroça. E lembrando que eu estou num carro de roda aro 19, né? Então isso é um pouquinho de como eu encaro dirigir um Mustang como um carro do dia a dia. E aí, como comentado, nos Estados Unidos ele é um carro de dia a dia, pro dia a dia, tanto com perspectiva do preço,
importante quanto da proposta do carro, né? Não é um carro compacto, não é um míssil sobre rodas em termos de velocidade. Eu estou falando aqui também, lembrando, eu estou no turbo, né? Então é um carro que, mesmo em termos de conforto, aceleração, frenagem e tudo mais, é tranquilo. Então ele é um carro que, para quem quer um meio de condução que não só seja que não se incomoda em não ter a comodidade de um sedã, de um 4 portas, com porta-mala maior, com mais versatilidade de abertura de porta-mala e tudo mais, é um carro que te permite, né, trazer um pouquinho mais de emoção para o dia a dia, né? Então eu brinco que é aquela olhadinha para trás que a gente dá depois de sair do carro, de travar o carro, e que coloca um sorriso na nossa cara, realmente o lado estético do carro chama atenção e acaba, né, pra gente no Brasil, que cresce vendo esses carros como algo muito inacessível, até porque eles levam para o Brasil sempre as versões mais top, com maior custo, com melhor mecânica e tudo mais. Aqui você consegue encontrar desde as versões mais baratas. Então é um sonho acessível, e é o sonho acessível que não fica na sua garagem, você usa no dia a dia, o que eu particularmente acho super legal. Mostrando um pouquinho mais de como é dirigir um Mustang na cidade. Aqui pegando até um cruzamento de linha férrea, bem perceptível quão confortável é. Realmente lembra um pouco um sedã americano, exceto pela posição de dirigir. Você está realmente mais baixo, e a direção é um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais pesada, mesmo no modo de direção, nos modos de direção mais esportivos, mais confortáveis, você sente a direção mais pesada, né? E você se acostuma, isso é tranquilo, não é um carro que fica desconfortável para você usar na cidade nem nada, mas com o passar do tempo, se você vier de um outro carro para esse, num primeiro momento você tem alguma curva, algum estranhamento, não seria nenhuma curva de aprendizado, né? Mas só um tempo para você se acostumar mesmo. Mas aqui as avenidas são largas. Estou aqui atrás de uma outra marca americana, de um Dodge Challenger, e a gente vê comparado com o Fusca, né, o Beetle da última geração, à esquerda, como esses carros são grandes, mas a gente vê que sobra espaço, né, nas faixas, porque realmente a cidade é feita para comportar carros americanos, SUVs, pickups e até mesmo os veículos grandes deles, os ônibus escolares, os caminhões, realmente trailers. Mas ajuda bastante o fato de que as ruas são muito niveladas, né? Não é necessariamente um tapete, né? Você tem alguns solavancos com imperfeições, com bueiro, com remendos, mas é longe de encontrar buracos, né? Não é algo muito comum, obviamente, encontrar buracos por aqui, ainda que eles existem em alguns lugares, né? Mas mesmo saindo com o carro em asfaltos de condições piores, ou até mesmo fora do asfalto, ele se mostra confortável. Então acaba sendo uma opção bem interessante, porque ele cruza muito bem um sedã de passeio com um veículo que ele tem um pouquinho de um apetite esportivo. Aqui nesse trânsito, possivelmente eu não vou conseguir colocar no modo de condução esportivo dele, e também não tem muita graça ficar acelerando em linha reta, mas mesmo assim a gente está falando de um carro que faz 0 a 100 em 5 segundos, né? E é super interessante. Hoje, com os elétricos, qualquer elétrico faz 0 a 100, a maioria dos elétricos faz 0 a 100 na casa dos 5 ou
menos segundos, né? Dependendo do veículo, você está na casa dos 3 segundos. Mas para um motor a combustão interna é um número bastante respeitável e é super legal você ter acesso a isso em uma faixa de preço que acaba sendo dentro do orçamento da grande maioria, né? Principalmente quando você considera as opções de financiamento e leasing aqui com juros muito baixos. O momento aqui, como eu falei, não é dos mais agradáveis agora com o trânsito, mas mesmo no trânsito um pouquinho complicado para padrões daqui, do horário, a gente vê que não é um carro que me entrega nenhum tipo de problema a despeito do porte e tudo mais. Você consegue navegar com tranquilidade na cidade. Obviamente não quando você pega tanto sinal fechado como eu estou pegando agora. Sorte de pegar. Aqui vai estar em obra, então eu não vou conseguir pegar pista livre, mas mesmo aqui uma lombada, né? Para quem acha que não existe esse tipo de coisa, aqui existe em alguns lugares. Aqui eu estou tentando desviar do trânsito, peguei um bairro mais residencial. E você passa tranquilo. Não é aquela coisa que você precisa praticamente parar o carro. E aqui eu coloquei no modo Sport Plus, e só vai ser interessante o ruído do carro muda, né? O comportamento dele muda bastante. Então normalmente eu acabo não usando o modo Sport Plus, porque na cidade, inclusive quando você coloca o câmbio, né, no modo mais esportivo, ele fica um pouquinho bruto nas arrancadas e você perde um pouquinho do conforto e da tranquilidade ao rodar, e não tem porquê nesse anda e para da cidade, mas realmente dá para perceber, né, que ele muda o apetite do carro, né, e eu não estou nem no modo pista e nem no modo drag, né, que é o modo para arrancada. Eu acho meio sem graça esse negócio de ficar fazendo 0 a 100, saindo de mobilidade em linha reta, né? Eu gosto um pouquinho mais de curva, e esse com certeza não é o carro para curvas também. Ele, pela primeira vez, esse Mustang, ele tem suspensão traseira multilink, né? Ao contrário das gerações anteriores. Com isso ele ficou bem mais dócil, bem mais gostoso na cidade. Mas ele está longe de ser um carro com um acerto de suspensão para pista, um carro como um carro alemão, um BMW, um Audi, que dá aquele prazer de dirigibilidade. Mas esse é o território dele, linha reta. É um carro americano para as rodovias interestaduais aqui, que são basicamente retas e em grande parte monótonas, ou para uma estrada de montanha com algumas curvas abertas. É um carro bem divertido, e eu não tenho outra observação para falar que é um bom custo-benefício em termos não tanto da versatilidade, mas em termos da entrega de um carro muito competente, com manutenção muito prática, muito barata. A cada 10 mil milhas você tem troca de óleo e revisão programada, e as revisões, a primeira eu paguei $50, deve ter sido alguma coisa subsidiada, mas enfim, é incrível ver como que eu consigo pagar tão pouco. Só o óleo, eu imaginaria que seria bem mais caro que isso. Eu faço, depois vocês acessem meu vídeo onde eu estou comparando os custos da revisão desse carro com o da minha moto, uma BMW R9T, e realmente é gritante a diferença, apesar de a gente estar falando de um motor do dobro do tamanho, que leva o dobro de óleo. Os custos são bem mais em conta. Afinal de contas, você está num Ford. Você está num carro da marca, uma das marcas mais populares aqui, ao lado da GM e agora Stellantis.
Jeep, Chrysler e afins. Eu não tô dando kickdown, tá? Não tô pisando fundo, eu não quero ser parado por nenhuma polícia agora à luz do dia aqui, mas dá pra perceber que ele é um carro que é ágil do seu modo de ser, é uma banheira ágil. De economia, eu faço com ele uma média cidade-estrada de 9, 10 km por litro, que é bem razoavelmente adequado por um carro desse porte, em termos de tamanho e peso. Um carro pesado, um carro de 1.600 kg, bem mais pesado do que um hatch médio no Brasil. Você vai ter aí 1.200, 1.300 quilos. Chega a ter um peso de um SUV. Estrada, segurando bastante o pé, indo numa média de 100, 120. Já consegui fazer 13,5 km por litro, que é bastante interessante também. Colocando piloto automático, cruise control, deixando 100 por hora, velocidade constante, sem muita alteração, você consegue aí passar dos 15, mas aí é teórico, não reflete a prática. E aí, de cortesia, um fim de tarde em Fort Lauderdale, já agora inverno, né? Final de novembro para começo de dezembro, sol se pondo aí 5h30, agora são 5h15, então 15 minutos o sol vai se pôr. Então agora já estamos no fim de tarde. Por isso até desse trânsito, mas espero ter conseguido mostrar para vocês em linhas gerais um pouquinho de como é tranquilo usar um carro como esse no dia a dia, o que só reforça, acho que aqui o posicionamento de mercado dele em termos de preço é adequado. Eu acho um carro bem legal. Convivi com ele 2 anos, 30.000 quilômetros. Foi com viagens de 5 horas até Orlando, até Key West, até Tampa, então viagens de mais de 400 quilômetros. E ele entrega muito conforto, mesmo em viagens longas. Não é um carro cansativo, é um carro que te cansa. Um carro bem balanceado, como eu já falei algumas vezes. E nessa faixa de preço, é uma faixa de preço adequada. Então, para quem não precisa de mais espaço para levar mais gente, para quem não se importa com a restrição de basicamente ser um 2+2, que não precisa de mais versatilidade em termos de porta-malas, quem não se importa em ser 2 portas, ele é um carro ao lado de Camaro e Challenger, é uma opção interessante, com um grande diferencial de que a dirigibilidade dessa geração do Mustang, que começa em 2013, ele é muito mais gostoso na cidade. Ele se comporta muito mais como um
carro de passeio normal.